Nós estamos abordando um tema muito controvertido, muito polêmico, é escatologia. E para aqueles que não estiveram participando dos dias anteriores, escatologia é o estudo das coisas que hão de acontecer, doutrina das últimas coisas. E nós sabemos que a igreja passa por um período de secularização. A igreja passa por um período, infelizmente, aonde ela não está pensando na volta do Senhor Jesus. Quando nós falamos da igreja, estamos falando num todo. Uma igreja que está humanizada, uma igreja que está secularizada, uma igreja que está voltada para as coisas terrenas. Infelizmente, esta é a realidade da igreja. E aí você pode estar pensando, mas é a Batista Sinai, mas é a Assembleia de Deus, mas é a Presbiteriana. Não, é você, sou eu, nós somos a igreja. Nós, infelizmente, vivemos uma vida como se Cristo não fosse voltar tão cedo. Vivemos uma vida aonde a esperança escatológica, a mensagem escatológica, a pregação escatológica não surte muito efeito. Porque surte efeito venha para Jesus e você vai ter o melhor carro, a melhor casa, você vai ter tudo do bom e do melhor, e vai viver para sempre o paraíso na terra. Essa não é a nossa realidade. A nossa realidade é que devemos pensar nas coisas que são do alto. A nossa realidade é que devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A nossa realidade é que estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Nós não saímos do Egito para vivermos no deserto. Nós estamos passando por um deserto a caminho da Canaã celestial. Assim tem que caminhar a igreja. A igreja tem que estar com o pé na terra, mas com a cabeça voltada para o céu, sempre pensando nas coisas que são do alto. Qual é o valor de uma alma? Qual é o valor de uma alma? Se um pastor, por exemplo, falasse hoje de manhã aqui que vai dar R$500 para quem trouxer um visitante na igreja, vai caber pessoas aqui? Quanto vale uma alma? R$500? Vale muito mais. E o teu papel é esse, de ser testemunha. Aonde? Na tua escola, no teu trabalho, na tua casa, aonde quer que você vá. Nós entendemos que aqueles que mais pensaram no céu são aqueles que mais amaram as pessoas aqui da terra. Não as coisas aqui da terra, as pessoas aqui da terra. E aí, você tem ali o Tribunal de Cristo, que é o tema que nós vamos abordar agora de manhã. O Tribunal de Cristo, vamos também tentar entrarmos aí no milênio, porque eu gostaria hoje à noite de abordar um tema muito importante, que é sinais da vinda de Cristo. Eu gostaria hoje à noite de dar essa palestra e os irmãos vão ver os sinais que estão se cumprindo a cada dia. E aí Jesus está voltando e nós não podemos estar aí desapercebidos. Não podemos ser ignorantes a respeito dessas coisas. Não podemos viver uma vida totalmente, eu diria aí, apática à escatologia e ao arrebatamento da igreja. O que é o Tribunal de Cristo? Então nós precisamos definir algumas coisas a respeito do Tribunal de Cristo. Por quê? Porque todos iremos comparecer perante o Tribunal de Cristo. Pastor, o Tribunal de Cristo é onde eu vou ser julgado, onde as minhas obras serão julgadas, e aí, dependendo desse julgamento, eu vou ser salvo ou não? Tem pessoas que entendem assim. Pastor, você pergunta assim, meu irmão, tem certeza da vida eterna? Tem certeza da vida eterna? O que ele diz? Não sei, pastor, só Deus é quem sabe. Se ele achar que eu mereço, no último dia nós vamos saber, porque as nossas obras, elas serão julgadas. Então, no último dia é que eu vou saber, pastor. Por enquanto, a gente não pode ter essa certeza.
É isso que diz a Bíblia? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quem crê nele tem a vida eterna. Tem, não é passado. Tem, não é futuro. Tem, é presente. Então você que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, nasceu de novo, você tem a vida eterna. Hoje, se você partir, você vai estar com Deus. Por quê? Porque você nasceu de novo, porque você vive uma vida para Deus. Então não se esqueça dessas coisas que elas são extremamente importantes. A palavra de Deus mostra claramente que a vida eterna é hoje, é agora, é já. Que a vida eterna é um presente de Deus. Ninguém é salvo por aquilo que faz. Ninguém é salvo por frequentar a igreja, por ler a Bíblia, por ser dizimista. Mas é claro que o salvo lê a Bíblia, frequenta a igreja, dá o seu dízimo, porque ele é salvo. Infelizmente, alguns entendem que vão comprar um terreno no céu. Não é assim. Agora, por favor, entenda que tudo que você tem vem de Deus. Entenda que você é um mordomo de Deus. E infelizmente muitas pessoas não compreendem isso e aí acabam invertendo totalmente os valores. Então o tribunal de Cristo, nós sabemos que ele vai acontecer, e eu convidaria você para abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso 8 a 15. 1 Coríntios, capítulo de número 3. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos na cidade de Corinto, ele diz assim: olha, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu como sábio arquiteto o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará na verdade. O dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia, como que pelo fogo. Vamos ainda para 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 13. E temos, portanto, o mesmo espírito da fé, e como está escrito, criei, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco, porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graça para a glória de Deus. E aí o apóstolo Paulo, veja agora no versículo de número 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou o bem ou o mal. E ele vai então, se você for ler até o capítulo de número 5, verso 10, então ele vai falar sobre estas recompensas. O que não é o tribunal de Cristo? Vamos entender o que não é o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo não é o juízo da cruz, porque lá já houve o julgamento.
Por isso a Bíblia diz: quem não crê nele já está condenado. Por outro lado, nós sabemos que a velha natureza também já foi condenada. Satanás também já foi condenado, não tem mais jeito para ele. E aí, o juízo constante pelos crentes de seus pecados no dia a dia, para que possa confessá-los, visando a comunhão permanente com o Senhor. Então isso também não é um tribunal de Cristo. Também não há um juízo constante do crente, que aí, por sua vez, a disciplina corretiva que o Senhor exerce por amor, porque o crente é filho de Deus e permanece renitente em confessar e homologar os seus pecados. O tribunal de Cristo, nós sabemos que é o juízo de Israel que ocorrerá com a tribulação sobre os seus sobreviventes na implantação do reino messiânico. Então isso Ezequiel tratou muito bem a respeito da nação de Israel, que vai sofrer e vai passar por uma situação muito complicada, aonde 144 mil da nação de Israel, esses vão então atravessar o período da grande tribulação, vão atravessar esse período e entrar no reino messiânico, quando acontecerá a implantação do reino messiânico. As nações também serão julgadas, e aí os sobreviventes da tribulação por ocasião da implantação do reino messiânico. Também será o período do juízo das nações e dos anjos. O juízo também do grande trono branco. Nós não podemos confundir, porque depois do reino messiânico, do fim do mundo, todos os incrédulos de todas as épocas serão ressuscitados e julgados. Vamos ver Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15. Apocalipse capítulo 20, verso 11 a 15 diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então nós sabemos que o tribunal de Cristo não vai ser esse juízo do grande trono branco. Por quê? Porque depois da implantação do reino messiânico e do fim do mundo, então todos os incrédulos de todas as épocas serão ressuscitados, como diz aqui, até o inferno dará os seus mortos, e aí eles serão julgados para serem lançados no lago de fogo. Então o que será o tribunal de Cristo? A palavra grega aí para tribunal de Cristo é bemá, é um pódio, é um local da premiação, é um bemá de Cristo, onde as pessoas irão receber o galardão. Será o julgamento para a distribuição das coroas e também dos galardões, que vai ser dado à igreja, o corpo de Cristo, pelas obras realizadas aí após o novo nascimento, como demonstração da sua fidelidade a Deus, por sua vez também enquanto neste tabernáculo terrestre, enquanto você está neste corpo, e estas obras têm que ser para a glória de Deus. Vamos dar um exemplo. Algumas pessoas, eles estão trabalhando para a igreja, eles estão trabalhando para o pastor, eles estão trabalhando para a sua honra e para a sua glória. Então estas obras não serão contadas, elas vão ser queimadas. Mas aqueles que fazem a obra para Deus, que entendem que o reconhecimento vem de Deus, então essas obras serão contadas e ele será galardoado. Então, para entendermos este aspecto, a gente, claro, também deve entender uma coisa: tudo que
fizermos, temos que fazer para a glória de Deus. Não é para a sua glória, é para a glória de Deus. E aí, o tribunal de Cristo, o bemar, corresponde ao exame do enxoval da noiva. Lembra que nós falamos aqui que o noivo dá os dons à igreja? Jesus Cristo, então, ele dá o dote à igreja, que são os dons do Espírito Santo. Para que a igreja está usando os dons? Então, esses são os recursos enviados pelo noivo, que é Jesus Cristo, os dons espirituais. Para que eles são dados? Para a glória de Deus. Entenda isso, meu irmão. Todos os dons que foram dados por Deus não é para a sua glória, não é para a sua honra, é para a glória de Deus. Então, por sua vez, quando a noiva apresentava lá o enxoval, o noivo ia avaliar onde e quando será o tribunal de Cristo. Por sua vez, nós sabemos que a recompensa no Antigo Testamento está associada com a ressurreição dos justos. E a ressurreição é a parte integrante aí do translado da igreja. Então a recompensa tem que fazer parte desta, eu diria, desse programa estabelecido por Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 8, mostra isso. O que vai acontecer? Vamos ver 2 Timóteo capítulo 4, verso 8. Diz assim: desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Está associada essa recompensa com aquele dia que é o dia do tribunal de Cristo. Em Apocalipse 19, 6 a 8, quando Cristo voltar e implantar o seu reino messiânico, a esposa, a igreja, diz o texto de Apocalipse, ela já estará ataviada, ela já estará galardoada por Deus. Portanto, o tribunal de Cristo terá lugar após o arrebatamento da igreja, onde vai ser nos céus, antes da manifestação de Cristo ao mundo, que seria na sua segunda vinda, quando todo olho verá, como diz também o livro de Apocalipse. Como será composto o tribunal de Cristo? É só olharmos o exemplo das competições olímpicas. Então, nas competições esportivas, tais como vôlei, tênis, futebol, o ponto é atribuído pelo juiz, se o indivíduo ganhou de acordo com as regras, ou também anulado por eles, se a regra forem infringidas. Então pode ocorrer posteriormente recursos jurídicos para invalidar a competição ou os pontos ganhos. Em competições olímpicas, como por exemplo corrida de automóveis e similares, o vencedor pode ser desclassificado pelo comitê organizador. Então, se após o evento for constatado que as regras não foram obedecidas pelo atleta, então ele pode ser desclassificado. E esta analogia, ela é usada aí como recurso didático para esse estudo do tribunal de Cristo. Quem será o juiz? Quem serão os vencedores segundo as Escrituras? O juiz será o Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Ele é Deus, porque Ele quem derramou seu sangue por nós. Então Deus é galardoador. Ele vai recompensar aqueles que o buscam, aqueles que são fiéis, porque Deus, Jesus, assumiu a forma humana. Ele veio e se tornou homem para entender quem eu sou e quem você é. Por ele ser homem perfeito, então o julgamento também vai ser um julgamento perfeito. E aí, devido à sua experiência humana, porque Jesus foi provado, foi tentado, e Deus o constituiu juiz dos vivos. Quem são os vivos? Os novos nascidos e redimidos, os salvos vivos ou mortos na carne. E dos mortos, os perdidos vivos ou mortos na carne do Antigo e do Novo Testamento. Todos serão julgados.
todos irão comparecer perante o tribunal de Cristo. Mas não podemos fazer confusão entre o trono branco, que é o julgamento final, e o tribunal de Cristo, que é esse pelo qual a igreja do Senhor Jesus vai passar para o recebimento dos galardões. Quem são os vencedores? Todos aqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E aí quem está falando é o Deus vivo pelo seu Espírito, através do apóstolo Paulo, como nós já lemos aqui na carta, na segunda carta aos Coríntios. E Paulo está dizendo que os crentes em todo lugar que invocam o Senhor Jesus, estes então serão galardoados. O assunto nada mais é do que uma prestação de contas da sua fidelidade, do que você fez por intermédio do seu corpo, individualmente e após o novo nascimento. Cuidado com aquilo que você fala, cuidado aonde você vai, cuidado. Então os vencedores são crentes em Cristo, individualmente, da época da igreja, corpo de Cristo. Lembrando que o tribunal de Cristo não tem nada a ver com a salvação, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas tem a ver com o recebimento dos galardões. Então isso, o assunto é de fato uma prestação de contas da tua fidelidade a Deus. Qual será o critério adotado no tribunal de Cristo? Qual será o critério adotado no tribunal de Cristo? 1 Coríntios capítulo de número 3, verso de número 8. Vamos abrir a Bíblia, 1 Coríntios 3, verso de número 8. Olha, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. E aí depois você pode continuar essa leitura. Então Paulo está dizendo que cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. O assunto é distribuição ou não de galardão. Então está relacionado ao tipos de obra que estamos praticando. Ele vai dizer, a obra dele é de ouro, de prata, de pedras preciosas. Ou seja, são obras indestrutíveis pelo fogo. São as boas obras. Mas ele vai dizer, o outro é madeira, feno e palha. Que obras são essas? São obras destrutíveis. São chamadas também de más obras. O que são as boas obras? É você falar de Jesus para as pessoas, é você estar aí envolvido com o reino de Deus, é você ajudar o próximo, é você fazer um monte de coisas que glorifiquem a Deus, seja cantar, tocar, pregar, ensinar. Então, se isso glorifica a Deus, com toda certeza essas obras serão contadas por Deus. Então as Escrituras afirmam que há somente 3 autores das boas obras: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O homem por si não consegue fazer boas obras. Por isso a Bíblia diz em Efésios 2, de 8 a 10, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E o apóstolo Paulo continua no verso 10, dizendo, porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Ou seja, Deus é o autor das boas obras. Então Deus é o autor das boas obras. Não podemos nos esquecer disso. As boas obras são aquelas preparadas pelo Pai, executadas aí através dos crentes, pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Jesus Cristo. Então, por essas obras realizadas de acordo com a regra, o crente receberá o galardão. E aí, o que são aí as más obras? São os frutos de todo e qualquer pecado. As
também estão relacionadas àquilo que nós fazemos para a nossa honra, para a nossa glória. Aquilo que nós não fazemos para Deus. De repente alguém está trabalhando muito na igreja porque ele quer ser pastor, porque ele quer ser diácono, porque ele quer ser um líder em algum departamento. Ele não está fazendo isso visando a glória de Deus, mas ele está visando a glória dele. Então isso, de certa forma, é qualificado como sendo más obras, e aí essas obras serão queimadas. São frutos também do pecador redimido devido à velha natureza herdada de Adão. Também acontece isso. Portanto, as más obras são aquelas realizadas por qualquer pessoa pelos seus próprios esforços ou energia da carne, buscando a sua própria glorificação e a sua satisfação. Por essas obras realizadas aí, de acordo com as regras, é que o crente sofrerá o prejuízo. Que prejuízo será esse? Muitas pessoas fazem, trabalham e acontecem, e isso não vai ser considerado por Deus. Ele não vai receber nenhum galardão, ele não vai receber nenhuma coroa. Então, essa comparação entre as boas obras e as más obras, a gente vê que o indivíduo vai ser salvo, pode receber galardão, pode receber coroa, e ele pode não receber nada, mas ele vai ser salvo. Como podemos fazer as boas obras? Como podemos fazer as boas obras? Tem os galardões, como podemos fazer as boas obras? Confiando e descansando na graça de Deus, submetendo ao Senhor Jesus, sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Não podemos nos esquecer que Deus é glorificado em nossas vidas, que de fato a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A Bíblia diz para nós resistirmos ao diabo, nos submetermos a Deus. E uma pessoa que se submete a Deus, ouve a voz do Espírito Santo, com toda certeza, esta pessoa receberá os galardões, esta pessoa receberá a recompensa, como diz o texto bíblico. Os galardões, sabiam que pessoas também que não são cristãs receberão no inferno? Sabia que há graus de punição também no inferno? Que uns vão sofrer mais do que os outros? Que uma pessoa, por exemplo, como Hitler, vai sofrer muito mais do que a Madre Teresa de Calcutá, se ela não se converteu. Claro que a Madre Teresa de Calcutá, se não se converteu, vai sofrer menos do que Hitler, menos do que Saddam Hussein, menos do que muitos outros aí que cometeram atrocidades. Então aí está a justiça de Deus. Cada um vai pagar por aquilo que fez. Não é simplesmente morreu e acabou, como ensinam algumas pessoas. Não é dessa forma. Então nós devemos desejar galardões? Claro que sim. Devemos, não podemos nos acostumar em vivermos uma vida de qualquer jeito. Devemos viver uma vida que agrade a Deus e com toda certeza seremos recompensados por Deus. Mas o que vai acontecer para o cristão após o tribunal de Cristo? O que vai acontecer? Bom, no céu, após o tribunal de Cristo, a igreja, o corpo de Cristo, entra então para um período chamado as bodas do Cordeiro, que é o casamento. Apocalipse, capítulo de número 19, verso 7 até o verso 9. Vamos ler. Apocalipse 19 diz assim, verso 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro,
E já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-lhe: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-lhe: estas são as verdadeiras palavras de Deus. O que acontecerá na terra durante o tribunal de Cristo? Para os judeus e gentios, ou as nações, vai acontecer um desenrolar do período da tribulação, que teve início imediatamente após o arrebatamento da igreja. E aí, vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1. Ora, irmãos, rogamos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por palavra, quer por epístola, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais destas coisas, de que estas coisas vos dizia, quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça, para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus enviará a operação do erro, para que creem na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. E aí nós vamos ter o chamado reino messiânico. O que é o reino messiânico? Antes até, nós precisamos entender o que não é o reino messiânico. Não é o reino de Deus, porque o reino de Deus sempre existiu. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre o universo. O que não é, então, o reino messiânico? Nós não estamos vivendo o reino messiânico hoje, como afirmam alguns. Existem teólogos, existem livros escritos, existem pastores dizendo: nós já estamos vivendo o milênio aqui na terra. Não será dessa forma. O que será o reino messiânico? O reino messiânico, ou o reino dos céus, é o governo de Deus na terra. Vai ser este período quando o próprio Deus governar aqui na terra. E a Bíblia fala então a respeito deste reino. É chamado de plenitude dos tempos, é chamado de um período de regeneração da humanidade, é chamado de um mundo vindouro, é chamado também do seu reino. É chamado também do reino do Messias, reino do meu Pai, reino dos céus, tempo de restauração, tempo de refrigério. É também chamado a terra da retidão, é o reino que não será jamais destruído. E aí nós temos, à luz das Escrituras, uma revelação progressiva do reino dos céus ao reino messiânico. O reino dos céus é a sua criação até a queda de Adão. Então, sobre a autoridade do Eterno, sobre também Adão, nós sabemos que Adão deveria ter sido o vice-regente, mas por incredulidade falhou, entregando esse reino, entregando o reino dos céus ao usurpador Satanás. O reino
dos céus, então, após a queda de Adão até o dilúvio, a restauração deveria ter sido administrada por meio da linhagem de Adão. Adão invocou ao Senhor e, por sua vez, também falhou. O reino dos céus após o dilúvio, até a chamada de Abraão. A restauração deveria ocorrer sob a autoridade de Noé e sua família. Infelizmente, também falharam. O reino dos céus após a chamada de Abraão até o êxodo do Egito, também nós sabemos que deveria acontecer por intermédio de Abraão, Isaac e Jacó, e seus descendentes seriam uma bênção para toda a terra. Mas nós sabemos que isso não aconteceu. O reino dos céus após o êxodo do Egito até o Messias. A restauração deveria ser por intermédio de Israel, o reino sacerdotal, descendente de Abraão, Isaac e Jacó, e o que não aconteceu também. Seria administrado por meio de representantes designados pelo Eterno, como foi o caso de Moisés, Josué, depois então por meio de juízes, e aí a rejeição do governo eterno. Depois então por meio dos reis escolhidos aí pelo Eterno, e foi identificado como o reino davídico, ou também chamado de reino messiânico. No tempo dos profetas, foi anunciado por João Batista. João Batista disse: é chegado o reino dos céus, o reino do Messias está próximo. E assim por diante, foi anunciado pelos 12, foi anunciado pelos 70, foi rechaçado por Israel quando eles rejeitaram o Messias. E aí diz que seria tirado de Israel e dado a um povo que desse fruto. O reino dos céus ou o reino messiânico após o Messias. A implantação então acontece após a igreja ser arrebatada, após o período da grande tribulação, aonde novamente nós vemos este reino sendo cumprido. O reino messiânico, como diz as Escrituras, será um reino universal. Quanto tempo durará o reino messiânico? 1000 anos. A palavra milênio, ela não aparece na Bíblia. Alguém pode dizer, então, essa doutrina não é bíblica. Não é pela palavra não aparecer na Bíblia que a doutrina não é bíblica. Então a Bíblia fala sobre 1000 anos do reinado de Cristo. E esse período de 1000 anos é chamado de milênio. Vamos para Apocalipse, capítulo de número 20. Verso 1 a 6. Apocalipse capítulo 20, verso 1 a 6. E vi descer do céu um anjo, ele tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo Satanás, e o amarrou por quanto tempo? 1000 anos. E lançou-o no abismo e ali o encarcerou, e pôs selo sobre ele para que mais não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas dos que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus. E não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem o poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Como será composto este chamado reino messiânico? Vai ser a chamada teocracia, ou seja, o governo de Deus. O rei Messias, o Emanuel, o Deus conosco, vai estar reinando aqui na terra. Então, sob o governo do rei Messias, haverá outras autoridades. Nós teremos autoridade neste reino. Todos que foram galardoados com corpos aí glorificados. A igreja vai estar aqui. Davi, os santos do Antigo Testamento, os discípulos, os mártires da tribulação também estarão aqui neste período.
Os súditos do reino messiânico, no início do reino messiânico, também serão os sobreviventes da tribulação de Israel, crentes com corpos naturais, também estarão aqui, porque são aqueles que atravessaram o período da grande tribulação. E aí, durante o reino messiânico, os crentes de Israel e das nações, os sobreviventes da tribulação, em corpos naturais, gerarão filhos, os quais tornarão-se aí súditos do rei Messias. O que vai acontecer? Nós vamos ter este período chamado de milênio, onde pessoas irão procriar, não a igreja, não aqueles que foram glorificados, mas não se esqueçam que 144 mil judeus, eles irão atravessar o período da grande tribulação, e eles estarão aqui no período chamado do reino messiânico. Não só eles, outros também irão escapar desse período. Apesar de todas as catástrofes, tudo que vai acontecer, pessoas irão sobreviver ao período da grande tribulação e irão entrar para o reino messiânico com seus corpos naturais. E o que vai acontecer com essas pessoas? Irão se casar, irão ter filhos, e os seus filhos irão viver neste período do chamado reino messiânico. Até aí, estamos vivendo um período de teocracia, de governo de Deus, onde as pessoas estarão servindo ao Messias. Não se esqueçam que neste período Satanás está preso. Então não temos aqui a atuação do demônio, mas essas pessoas, elas têm uma natureza caída, não se esqueça disso. Por outro lado, depois Satanás será solto. E o que ele vai fazer? Vai enganar as pessoas, vai desencaminhar as nações, e aí haverá uma guerra geral, chamada também de Batalha do Armagedon. Então, nesse período, nós sabemos que aí vai haver essa batalha, Satanás vai ser lançado no lago de fogo, e essas pessoas também serão lançadas lá. As condições gerais no reino messiânico, Satanás e seus anjos estão aprisionados. É o que vai acontecer. Depois que Satanás e seus anjos forem aprisionados, a ressurreição com corpos glorificados e o galardoamento dos santos do Antigo Testamento, sabe por quê? Com o arrebatamento da igreja, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, todos os patriarcas do Velho Testamento, eles não serão ressuscitados nessa ressurreição. Por que não, pastor? Porque a Bíblia diz que os que dormem em Cristo ressuscitarão primeiro. Quem é que dorme em Cristo? A igreja do Senhor. Então, a ressurreição, por ocasião do arrebatamento da igreja, vai ser para aqueles desde Jesus até os dias de hoje fazem parte da igreja. Os mártires, então, da tribulação serão ressuscitados no período do milênio. Os santos do Antigo Testamento também serão ressuscitados neste período. E aí o reino messiânico, o reino dos céus, o reino prometido ao rei Davi, este então vai ser o reino estabelecido por Deus aqui na terra. A nação de Israel será colocada como cabeça das nações. Haverá uma unificação na adoração do Messias, o Deus eterno. Devido à presença do Eterno, a comunhão com Ele será plena como nunca ocorreu em toda a história. E o Espírito Santo vai estar atuando aqui, sim, vai habitar, vai capacitar todos os súditos do reino messiânico. Haverá uma manifestação da glória de Deus como nunca houve. É um período de santidade que vai ser manifestada através do rei Messias e seus súditos. Todo o reino será santo ao Senhor, como diz Isaías e tantas outras passagens do Velho Testamento. Então a instrução que nós vamos receber vai ser uma instrução direta de Deus, direta do Messias. Ele vai estar governando aqui na terra. Até a Bíblia diz que as orações, elas serão respondidas com muita presteza. Este período do chamado reino messiânico vai ser um período de gozo, um período de alegria, um período em que as pessoas vão viver muito mais. Então, devido ao Messias estar aqui na terra,
cuidará pessoalmente da necessidade de cada um. Vai haver pleno gozo, vai haver pleno consolo. O Messias, ele é chamado de um príncipe da paz. Então não haverá guerra, não haverá preocupação com armamentos, com munições para a defesa. Isso vai redundar numa paz individual, numa paz nacional, numa paz mundial que jamais foi experimentada. Também haverá uma administração teocrática que será perfeita e justa para qualquer pessoa. Não haverá nenhuma opressão, tanto de ordem social, como política, como religiosa. Uma sociedade industrializada será plenamente desenvolvida, centralizada principalmente na agricultura. Por quê? Porque haverá um período onde não teremos a poluição que temos hoje. Não teremos os problemas que enfrentamos hoje. E o rei, o Messias, vai remover as enfermidades, os defeitos físicos e até a morte que só existirá como medida penal para o ímpio, ou seja, aqueles que nascerem durante o chamado reino messiânico, que não se converteram ao rei Messias e Salvador, mas estarão vivendo neste período. Então, devido à remoção da enfermidade pelo rei, ocorrerá uma restauração de longevidade. As pessoas irão viver mais. Vamos ler o texto de Isaías 65, versículo de número 20 e 22. Verso 20 diz assim: não haverá nela, vamos ler alguns versículos anteriores. O 18: mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria, e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém, e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que se cumpra os seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas, e habitarão, e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que os outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias de árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos até a velhice. E aí continua o texto de Isaías. Zacarias também, capítulo 8, fala sobre isso. Os que nasceram no reino messiânico não serão isentos do pecado, portanto terão que se converter ao rei Messias. É o caso de pessoas que nascem na igreja. Não é porque teu pai é crente, você automaticamente está salvo porque o seu pai é crente. Não é porque você nasceu na igreja, quer dizer que você é salvo porque nasceu na igreja. Tem que se converter. E o mesmo vai acontecer também no reino messiânico. E vai ocorrer algumas mudanças aí. Vai ocorrer a maldição da terra. Vai a terra produzir muitas coisas. Os animais vão se tornar mansos. Diz que uma criança vai brincar com o leão. O lobo e o cordeiro vão brincar. É o período que Isaías profetizou. É um período chamado de milênio. Então, nessa época, haverá um aumento da luz solar e também da luz lunar. Isso será, possivelmente, um período onde nós não vamos enfrentar os problemas que enfrentamos hoje. Um período de aumento da produtividade. Pastor, mas o que vai acontecer após esse chamado reino messiânico? Após o reino messiânico, Satanás então vai ser solto, vai promover uma rebelião final, e aí aqueles que nasceram durante o período do milênio, que atravessaram o período da grande tribulação, esses então, durante o reino messiânico, quando Satanás for solto, eles por sua vez vão fazer parte dessa rebelião, e eles vão formar um verdadeiro exército para ir contra o povo de Deus. E Deus vai mandar fogo dos céus,
que vai devorar todos os revoltosos. Vamos para Apocalipse, capítulo 20. Voltamos para Apocalipse, capítulo número 20, versos 7 a 9. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, Jerusalém. Mas desceu o fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então Satanás será lançado no lago de fogo, onde já estão a besta e o falso profeta. E agora sim ocorrerá o fim do mundo, aonde a Bíblia diz, verso 9 agora, capítulo 20, verso 9: e subiram sobre a largura da terra e lançaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu o fogo do céu e os devorou. Verso de número 11: e viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra, e o céu não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro da vida, segundo as suas obras. E continua neste período, então, o João tendo essa revelação do Apocalipse, das coisas que hão de acontecer. Diz o versículo de número 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, meus amados, este período do reino messiânico vai terminar com essa rebelião, e aí a terra vai ser destruída pelo fogo, e João diz: e vi um novo céu e uma nova terra. Isso que Deus tem preparado para nós. Você vai estar, eu pergunto, em que situação? Em que lugar você vai se encontrar neste período? Vai entrar no reino messiânico? Vai ser arrebatado com a igreja do Senhor Jesus? Vai de fato reinar com Cristo pelo período de 1000 anos? Porque este reino é um reino eterno. Um período de 1000 anos do reinado de Cristo, depois Satanás será solto. Por que vai ocorrer o reino messiânico? Para cumprimento das profecias, cumprimento das promessas que Deus fez com Israel. Deus fez um pacto com Abraão, e ele não abandonou esse pacto, para demonstrar também essa depravação moral do homem, da velha natureza caída. Depois então estaremos todos para sempre com o Senhor. Estaremos para sempre com o Senhor. João diz: e viu um novo céu e uma nova terra. É isso que Deus tem preparado para nós. Você que ama o Senhor Jesus, saiba de uma coisa: você não está aqui por acaso. Todas as aflições e angústias que você vive, a Bíblia diz que todas as perseguições, todas as lutas que enfrentamos não podem ser comparadas com a glória que Deus tem para nós, com aquilo que Deus tem reservado para nós. Nós precisamos ter uma visão celestial. Nós precisamos de fato entender que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis. Deus tem muito mais. Portanto, meu amado, se você ama o Senhor, esteja percebido dessas coisas. Hoje à noite eu vou estar falando sobre os sinais da vinda de Cristo. Sinais da vinda de Cristo. Como de fato a vinda do Senhor está próxima. Como nós não estamos apercebidos disso. Como a igreja, infelizmente, está aí totalmente materializada, totalmente mundanizada, com conceitos seculares. Mas eu tenho certeza que você que ama o Senhor Jesus, você vai cada dia mais
amar a sua vinda, desejar a sua vinda. Eu estava aqui ontem, meu irmão me procurou e disse assim: pastor, eu não consegui dormir. Eu disse: que bom, irmão. Por que você não conseguiu dormir? Porque Deus está me incomodando a me voltar mais para Ele, a viver uma vida que agrade a Ele. E essa é a minha oração, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus é Ele quem nos incomoda, porque quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Por isso a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Nós estamos aqui proclamando a palavra de Deus, não é a minha palavra, e todos os textos bíblicos estão aí, e vai estar disponível para você depois investigar, analisar o contexto de cada uma dessas passagens. Tudo isso é um resumo das coisas que vão acontecer. Então, se elas vão acontecer, e eu estou inserido em todo esse contexto, o que eu tenho que fazer? Analisar a vida que eu estou vivendo. De fato, eu estou preparado para a vinda do Senhor? Eu estou ansioso, aguardando esse grande dia. Eu desejo ser arrebatado com Cristo. Eu desejo, de fato, me encontrar com Ele.